E aí, brilhantes, beleza? Aqui quem tá falando é o Cruz Bala China. Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre o aumento da gasolina, tá, pessoal? Por que eu escolhi esse tema? Porque muita gente, principalmente o povo brasileiro, vocês sabem, né, pessoal? Eles não são muito chegados em ler, né? Saber o que de fato tá por trás, o que de fato fez essa gasolina aumentar. Então, o brasileiro ele tem uma mania de procurar culpados, né, dessa gasolina. Tem culpados? Tem, mas não é só um, são vários fatores, são vários culpados, tá certo, pessoal? Então, eu vi no noticiário o pessoal explicando assim de maneira complicada, sabe? De uma maneira assim difícil de até entendimento. Então, eu vou fazer esse vídeo mais assim, um bate-papo, no sentido assim de explicar de uma maneira simples e de fácil entendimento, tá certo, pessoal? Bom, pessoal, para você entender como que funciona esse aumento da gasolina, o que está por trás, o que de fato fez o diesel, o petróleo aumentar, você tem que entender a política interna do Brasil, política fiscal interna do Brasil, e entender a geopolítica internacional, tá certo, pessoal? Então, começando pela política interna, por que essa gasolina internamente ela aumenta o preço no valor da bomba? Pessoal, por causa de um impostinho chamado ICMS. Esse ICMS é cobrado pelos estados, por meio dos governadores, beleza, pessoal? Então, tem esse imposto, né, chamado ICMS, e tem um outro imposto chamado PIS/COFINS, que já é um outro imposto, só que cobrado na esfera federal, tá certo? Então, o imposto estadual e o imposto federal, que é o PIS/COFINS, beleza, pessoal? Então, com isso já aumenta um pouco o valor agregado da gasolina, já incide no valor final da gasolina, beleza, pessoal? Agora associa isso, esses dois impostos que eu falei, ao custo do deslocamento desse petróleo na malha rodoviária. Como que é transferido esse petróleo, pessoal? Por meio das rodovias. Através de quê? Através dos caminhões. E os caminhões têm o quê? Tem custo, pessoal, né? Ninguém trabalha de graça. Então o empresário que é dono desses caminhões, ou o próprio caminhoneiro que é dono do caminhão, ele tem custo também, né? De logística, de deslocamento, enfim. Então tem custo de pneu, de frete, enfim, e ninguém fica com essa conta. O que o empresário, o dono do caminhão faz? Repassa, pessoal, tá certo? Então associa isso aos dois impostos que eu falei, na esfera federal e na esfera estadual, e o custo de logística que os caminhoneiros e os empresários têm na transferência desse petróleo, né, para todos os municípios e cidades brasileiras, e associa isso também ao custo operacional de quando chega no posto de gasolina, na bomba, tá certo, pessoal? Que também tem custos operacionais, também tem gasto com funcionário, gasto com manutenção das máquinas, gasto para pagar impostos. Então, enfim, ninguém fica com essa conta, tá certo, pessoal? É justo? Pessoal, pessoal, vamos supor, vocês trabalham de graça, nem relógio trabalha de graça, né, pessoal? Ninguém vai ficar com essa conta. Então, essa conta vai só sendo repassada até chegar no consumidor final, que somos nós, tá certo, pessoal? Então, baseando nisso, agora eu vou falar sobre o custo operacional internacional, que é a geopolítica, tá certo, pessoal? Eu expliquei de uma maneira simples na esfera interna, agora eu vou explicar na esfera geopolítica. Bom, pessoal, por que quando o dólar aumenta lá na esfera internacional, aumenta-se aqui no Brasil internamente? Pessoal, porque o petróleo está atrelado ao dólar, tá certo, pessoal? O Brasil, ele é autossuficiente, ele produz o próprio petróleo dele, inclusive a gente tem reservas gigantescas no pré-sal, né, que foi descoberto recentemente, se eu não me engano tem uns 6, 7 anos que foi descoberta essa reserva muito grande no Brasil, tá certo, pessoal? Porém, esse petróleo que a gente produz, que a gente é autossuficiente, é um petróleo mais grosso, de má qualidade. E as nossas refinarias sucateadas não conseguem refinar todo o petróleo que a gente mesmo produz. Aí o que a gente faz, pessoal? O sobressalente desse petróleo que a gente produz, que a gente não dá conta de refinar, a gente refina só uma parte. E o que a gente não dá conta, que é o sobressalente, o excedente, o que a gente faz, pessoal? A gente manda para fora, o Brasil manda para fora, para as outras empresas internacionais e os outros países refinar esse petróleo pra gente. E com isso a gente compra de volta esse petróleo. Só que refinado, tá certo, pessoal? Então, se a gente compra o petróleo na esfera internacional e o dólar tá atrelado na geopolítica internacional, logo, se aumentar o dólar lá na esfera internacional, vai aumentar aqui pra gente também, porque a gente tá comprando o petróleo internacional, tá certo, pessoal? Então, logo, se o dólar aumenta lá, a gasolina aumenta aqui, tá certo, pessoal? E com isso causa o quê? Inflação aqui internamente no Brasil, tá certo, pessoal? Então, basicamente é isso. O que aconteceu recentemente? Que é mais um fator a ser considerado do aumento dessa gasolina. A guerra entre Israel, Irã e Estados Unidos, pessoal. Por que incidiu mais ainda, encareceu mais ainda a gasolina? Antes dessa guerra, o barril de petróleo estava... o valor do barril parece que era 60 dólares o barril, se eu não me engano. E após essa guerra foi para o quê? 100, 120 dólares. Tá certo, pessoal? Então, se aumentou lá também, vai aumentar na esfera interna também. Por quê? Porque a gente compra o petróleo lá de fora. Entendeu, pessoal? Então, onde que eu quero chegar? Depois que começou essa guerra, o petróleo aumentou e entrou aquela lei antiga da oferta e da demanda, tá certo, pessoal? Como o Irã, como forma de retaliação, o que ele fez? Ele bloqueou o Estreito de Hormuz. E por onde passa o petróleo? 20% do petróleo mundial, pessoal. Aonde?
no Estreito de Hormuz, pessoal. Parece que eu vi no noticiário que teve um petroleiro lá que foi inventar de passar lá, sem autorização do Irã, e o Irã foi lá e afundou o navio. Os outros navios que estavam transferindo também carga de petróleo, ficou com medo e fez o quê? Não vou passar ali, senão vou tomar prejuízo, então ele vai me atacar. Tá certo, pessoal? Então, o Irã, como forma de retaliação, inclusive até o filho do Ali Khamenei declarou na mídia internacional que se ele for cair, ele não vai cair sozinho, pessoal. Então ele já sabia que se ele bloqueasse o Estreito de Hormuz, ele sabia que todos os países ia mexer com a economia de todos os países, inclusive causando inflação, entendeu, pessoal? Então associa tudo isso que eu falei, né, até chegar no consumidor final. Pessoal, aumento da gasolina, tá certo, pessoal? Eu tava vendo no noticiário que já tem estados no Brasil aí que já foi para R$7, outros estados já foi para R$10, pessoal, tá certo? Pessoal, por que ainda, agora mudando de assunto, né, por que ainda não mudou o valor do diesel, pessoal? Porque o Lula, esperto, né, sabendo que as eleições vai chegar, o que ele fez? Ele subsidiou esse petróleo, pessoal, ele injetou dinheiro lá nas refinarias, para quê? De uma maneira artificial e temporária, uma medida paliativa e emergencial, ele injetou dinheiro lá nas refinarias, para quê? Porque ele já sabia que ia aumentar o diesel, e com isso ele ia acabar aumentando o quê? O alimento do brasileiro, e com isso ia aumentar o quê? Inflação, e com isso ele ia perder o quê? Popularidade. Você entendeu, pessoal? Então, como ele já sabe que tá chegando a eleição, ele de forma paliativa e maquiada, e de maneira artificial, o que ele fez? Emitiu um decreto presidencial, justamente subsidiando essa gasolina, só que de forma temporária. E esse decreto, pessoal, é até engraçado, pessoal, vai até quando, pessoal? Olha só a maracutaia. Esse decreto ele vai ter vigência até dezembro, ou seja, quando que vai ser as eleições, pessoal? Outubro. Então ele já se adiantando, sabendo que isso ia, vamos dizer assim, aumentar a impopularidade dele, né? Ele de forma artificial subsidiou o diesel, por isso que ainda não aumentou o diesel, e por isso que ainda essa greve dos caminhoneiros não começou ainda, tá certo, pessoal? Porque esse diesel já era para ter aumentado, só que ele tá subsidiado, tá certo? Então, pessoal, basicamente é isso. Vai chegar depois desse subsídio e depois que terminar essa vigência desse decreto, pessoal, coloque os cintos, aperte os cintos e eu vou falar um negócio pra vocês. Vai abrir a porta do inferno. Por quê, pessoal? Essa gasolina subsidiada é uma medida temporária, tá certo? Então eu tenho quase certeza que ela, de fato, vai para 12, 13 reais essa gasolina da gasolina do diesel, pessoal. Eu tenho quase certeza. Então, pessoal, não tô querendo assustar ninguém, mas eu acredito que o alimento vai aumentar. Então, se vocês puderem se adiantar, abastecer o carro, fazer um estoque de gasolina, estoque de alimento, pessoal, faça, que a porta do inferno vai abrir, beleza, pessoal? É um negócio quase, vamos dizer assim, apocalíptico, tá certo, pessoal? Então, de forma genérica é isso. Eu usei o mais simples possível para tentar explicar, né, o aumento dessa gasolina, porque quase ninguém entende essa realidade, né? O brasileiro, ele só culpa, foi o Lula, foi o Bolsonaro. Enfim, que Deus abençoe o Bolsonaro que tá naquela situação, né, com a saúde debilitada. Então ele sempre é um culpado, né? O motivo da gasolina tá aumentando. Então, basicamente é isso, pessoal. Não só tem um culpado, são vários culpados. E vários fatos que fogem da esfera de controle do Brasil. Você viu a questão da guerra. A guerra não tem como a gente controlar, não tem como falar, ô Trump, para essa guerra aí, ô Irã, não bloqueia o Estreito de Hormuz. Não tem como fazer isso. Então tem coisa que foge da nossa alçada e do nosso controle, né? Por motivo alheio, né? Pessoal, então basicamente é isso, tamo junto. Aqui é o Cruz Bala China. Deus em primeiro lugar. E se não for pra brilhar, eu nem vou. Apresentar aqui meu filho também antes de fechar aqui o vídeo. Ele vai começar a fazer vídeos no YouTube também. E já vou apresentar aqui. Chega aí, Rafael. Você aqui é meu filho. Oi, gente, eu sou o Mike. E vou fazer vídeo de videogame e várias coisas legais. E de vocês poderem escrever likes, como eu faço meus vídeos, vocês podem escrever. Tchau. Tchau. Meu Deus aí. Valeu, Rafael.